boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro evento do ciclo ILP Abrigue, de Iniciativas Inovadoras e Boas Práticas em Relações Governamentais. Isso aqui é uma iniciativa integrante do Acordo de Cooperação entre o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, e a Abrigue, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Agradecemos muito a Abrigue por essa parceria, trazendo esses cases incríveis aqui para a gente. O nosso tema de hoje é Vidas Cuidando de Vidas em RIG, a experiência da Fundação Dr. Amaral Carvalho na implementação dos ambulatórios avançados em casas de apoio em Lins, Lençóis Paulistas e Jaú. Essa iniciativa foi um case vencedor do Prêmio Marco Maciel 2023. Para o debate, nós recebemos hoje o Dr. Antônio Carvalho, superintendente da Fundação Dr. Amaral Carvalho, bem-vindo. Ricardo Conte, secretário municipal de saúde em Lençóis Paulistas, bem-vindo. E o Dr. Antônio Barata, presidente da Casa Ronald McDonald em Jaú. Bem-vindo, Dr. Antônio, também. Para a mediação, temos aqui diretor da Abrigue, o Andrew Winless. Essa aqui é mais uma contribuição da Alesp e da Abrigue para a discussão das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Hoje, os nossos ODS discutidos são 16 e 17, principalmente. Alguns recadinhos. Pessoal que está assistindo, para receber certificado, por favor, tem que preencher o formulário, que vai entrar ou no chat ou na descrição do vídeo. Passo a palavra aqui para o nosso mediador e agradeço a participação de todos. Obrigado, Agnes. Obrigado aos nossos convidados e principalmente aos nossos participantes que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Em nome da Abrigue, eu queria agradecer o ILP, aí na pessoa da Agnes e toda a equipe que está aí nos ajudando hoje, e ressaltar que essa é uma parceria que visa a discussão e o debate de temas relacionados às relações institucionais, as relações entre poder público, sociedade, iniciativa privada, enfim, são iniciativas que ajudam esse diálogo, que promovem esse diálogo, que no nosso entendimento da Abrigue e certamente do ILP, esse diálogo que a gente pode chamar de público-privado, da sociedade com o poder público, leva certamente a políticas públicas mais eficientes, a parcerias que trazem grandes resultados, como esse case que nós vamos conhecer melhor hoje. Enfim, o nosso objetivo aqui é promover esse debate, abrir esses espaços para um público que entende da importância desse relacionamento, desse diálogo, e que, portanto, participa desse tipo de encontro, que, como disse a Agnes, é o primeiro de um ciclo que certamente vai trazer outras experiências muito interessantes. O case de hoje, como a Agnes disse, da Fundação Dr. Amaral Carvalho, é o case vencedor do Prêmio Marco Maciel, que é um prêmio organizado anualmente pela Abrigue, para justamente promover e reconhecer experiências de sucesso, iniciativas importantes no nosso setor, como o caso dessa iniciativa que nós vamos conhecer hoje. O case da Fundação é vencedor na categoria Organização Privada ou Mista. Então, eu vou já passar a palavra, em primeiro lugar, para o doutor Antônio Navarro, que é diretor superintendente da Fundação. Vou pedir que os nossos painelistas hoje, os nossos conferencistas, vamos fazer uma primeira rodada aí se possível, cada um falando aí de 10 a no máximo 15 minutos, para a gente ter um espaço para a parte de debates, de perguntas, enfim, de comentários, e aí a gente pode voltar enfim, a aspectos das apresentações, mas pediria que numa primeira rodada a gente pudesse se ater a esse tempo, que certamente o assunto é muito rico, mas vamos deixar aí um espaço para os nossos participantes também fazerem perguntas, que me parece serão pelo chat, não é isso, Agnes, Sabrina? É pelo chat, né? Tá. Bom, então, passar a palavra para o doutor Antônio Navarro, como eu disse, diretor superintendente da Fundação, para nos apresentar o case Vidas Cuidando de Vidas e Relações Institucionais e Governamentais. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade.
É um grande prazer estar com vocês aí, Andrew, Agnes, Ricardo Conte, com quem eu tive essa semana, inclusive, lá em Lençóis Paulista, o Barata, diretor-presidente da Casa Ronald, aqui de Jaú. Enfim, nós sentimos extremamente honrados, porque eu acho que é exatamente esse é o grande debate. Nós podermos, todas as instituições, poder discutir as nossas experiências e transformar essas experiências para que isso possa, cada vez mais, replicar em benefício da sociedade, em benefício, no nosso caso, dos pacientes com câncer. Eu vou começar a minha exposição de uma forma bem rápida e bem objetiva, falando um pouco da instituição, que é o Hospital Amaral Carvalho. O Hospital Amaral Carvalho é um hospital que foi fundado em 1915 por um casal, Domingos Pereira de Carvalho e Ana Marcelina de Carvalho. Eles eram pessoas beneméritos, né? Cujo objetivo, naquela ocasião, era exatamente atender as parturientes carentes no pré-natal, neonatal no Natal e neonatal. Havia um índice de mortalidade muito grande no Brasil naquela ocasião, em 1915, imagine o índice de mortalidade que era, e desde então a Companhia Pereira de Carvalho, que era deles, financiava justamente esse atendimento. Em 1900, e esse hospital tornou-se depois Hospital Geral, na década de 30, 40, e em 1900, na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, o Hospital Filantrópico. Em 1980, a diretoria da época achou por bem transformar isso numa fundação filantrópica privada. Daí nasce a Fundação Dr. Amaral Carvalho. Exatamente o que eu estou falando, expondo aqueles quadros que nós mandamos aí para vocês, tem um resumo sobre isso. Esses ambulatórios avançados, na verdade, tiveram como digamos, inspiração, né, um programa que começou em 1997, porque a gente notou que havia um grande índice de abandono de tratamento de pacientes em tratamento que abandonavam o tratamento. Sem contar também que havia muitos que sequer chegavam ao diagnóstico ou ao tratamento. Havia realmente qual foi o motivo disso, né? Não era só saúde, não era só a questão da falta de atendimento, não era só a questão de falta de oferta. Era uma questão exatamente da dificuldade, muitas vezes, que esse paciente tinha de ter acesso, né, ao diagnóstico e tratamento precoces, a dificuldade que ele tinha, muitas vezes, do apoio biopsicossocial no que diz respeito ao transporte. Enfim, tinha um grande problema social envolvido, porque, todos sabem, o tratamento do câncer é um tratamento que, na maioria das vezes, demanda um longo período. Não só de tratamento, muitas vezes, mas também de acompanhamento. Então, isso requer, por exemplo, que o paciente venha e tenha um apoio próximo da instituição, são as nossas casas de apoio e tal, com o objetivo exatamente de poder permitir que ele abandone o tratamento. Porque se ele depender de pagar uma pensão, por mais simples que seja, obviamente isso não acarretaria um abandono pela falta absoluta de recursos. Então, naquela ocasião, nós iniciamos criando os grupos voluntários de combate ao câncer. Em 1997, como eu disse, esses grupos voluntários de combate ao câncer foram inspiradores, de certa forma, quase como é a evolução desses grupos, são esses ambulatórios avançados. Esses grupos, eles tinham como objetivo exatamente tratar da prevenção, do acesso aos diagnósticos e tratamento, ao diagnóstico e tratamento precoces, o acesso rápido ao diagnóstico e tratamento precoce, com o diferencial do apoio biopsicossocial, o transporte. Muitos tinham dificuldade de transporte, dificuldade de alimentação na própria cidade, ou lugar para se hospedar quando em tratamento ambulatorial, porque era muito comum naquela época, e que era um grande problema também, os hospitais quase que funcionarem como umas casas de apoio. Nós, pacientes que vêm para fazer um tratamento, ou vêm fazer uma consulta, ou vêm fazer um diagnóstico, ele não precisa estar internado. E acaba roubando, digamos assim, vaga, né, de outros pacientes em tratamento. Então, a gente precisava criar uma grande estrutura de apoio social. E foi através desses grupos voluntários
que nós começamos a criar essa grande estrutura de apoio social, o que permitiu que o índice de cura e sobrevida de uma pesquisa que nós fizemos muito importante no ano de 2005 a 2007, junto com a Unesp de Botucatu, permitiu que a gente tivesse um número. Os pacientes atendidos pelos grupos voluntários de combate ao câncer tinham um índice de cura e sobrevida de 12,7% maior. Então, isso significa a importância do apoio social nisso. Aí, mas evoluindo isso, quer dizer, essa questão não só que é importante da humanização, mas a humanização também tem reflexos na resolutividade do tratamento. E aí nós começamos a perceber que nós podíamos trazer o tratamento, de alguns tratamentos, mais próximos do paciente. Tratamentos ambulatoriais mais próximos do paciente. Diagnósticos, consultas mais próximos dos pacientes. Principalmente a quimioterapia, que obviamente, você não exige um grande investimento em equipamentos, nem toda cidade pode ter um serviço de radioterapia, até por conta do valor do investimento. Algumas regiões, sim. Mas no caso da quimioterapia, nós trouxemos muito mais próximo do paciente. Foi aí que começou esse trabalho de procurar, né, as prefeituras e o interesse das prefeituras em poder trazer esse tratamento para o município, que atende ao município e atende outras regiões também. Outras cidades da região acabam sendo atendidas. E foi aí que nós iniciamos, aí, em Lençóis Paulistas e Lins, né? Exatamente para trazer tratamento mais próximo do paciente, visando conforto e redução, conforto, humanização. Ele está próximo da família, está próximo da casa dele. Não todos os tratamentos, é claro, porque a abordagem do câncer é uma abordagem multiprofissional. Você tem, por exemplo, cirurgias, não vai ter um centro cirúrgico sofisticado em cada cidade. Você tem alguns tratamentos mais sofisticados e, portanto, são feitos aqui no Amaral Carvalho. Mas aqueles tratamentos que podem ser feitos próximo da casa deles, próximo da onde eles residem, é muito mais humanizado e reduz o custo social também. Porque o custo do apoio social e o risco e o desconforto das viagens, muitas vezes, o desconforto de você ter que sair da sua casa, se hospedar em outro lugar, ainda por melhor que ele seja. Então, foi uma somatória de necessidades que nos levaram a criar, ou estimular a criação desses ambulatórios avançados. Aí eu faço aí, é importante que eu diga isso, nós até nos propusemos, porque o importante na abordagem da oncologia é você ter uma abordagem ampla. Você precisa ter um hospital que realmente tenha um protocolo de atendimento, que siga um protocolo adequado de atendimento, que siga o ritmo, os prazos para esse atendimento. Então, nós várias vezes nos colocamos à disposição do próprio governo, do próprio governo do Estado, de poder nós mesmos ajudarmos a criação de uma rede no interior aqui da nossa abrangência, tendo protocolos adequados, sabendo onde pode ser instalada uma radioterapia, por exemplo, para atender o paciente mais próximo, onde pode ser instalada uma quimioterapia, porque o importante não é o paciente só ter um tratamento próximo da cidade dele. Ele precisa ter um tratamento próximo da cidade dele com um protocolo de um hospital de referência. Essa é a realidade. Não é simplesmente ter um tratamento de quimioterapia num lugar, ter um tratamento de radioterapia no outro lugar. O câncer, ele exige, é importante, ele exige realmente que esse protocolo de abordagem e de tratamento seja um protocolo de um hospital de referência. Então, nós nos colocamos à disposição, isso é um início que nós estamos fazendo desse projeto, com Lins, com Lençóis, Bauru já nos procurou, algumas outras cidades, Ourinhos também já nos procurou, Assis, que querem ter esses ambulatórios avançados. Então, esse foi o objetivo,
é de dar tratamento, resolutividade, humanização, com redução, inclusive, de custo, não só do apoio social, mas um outro custo que implica muito no abandono. Muitas vezes o paciente inicia o tratamento, depois abandona o tratamento. Quer dizer, não só, e esse é o maior custo, que é o custo de a gente não conseguir resolutividade, mas um custo também que inicia um tratamento que depois não vai acarretar em tratamento resolutivo. Então, foi exatamente assim que a gente começou, e recentemente, a Casa Ronald, que o Barata pode falar agora, é uma das casas de apoio que nós temos. Nós temos casas de apoio hoje que atendem gratuitamente a 300 mil refeições anuais para esses pacientes e acompanhantes, e também 30 mil, em torno de 60 mil diárias gratuitamente para os pacientes em tratamento ambulatorial, ou que venham para fazer uma consulta, ou que venham para fazer um acompanhamento, ou que venham para fazer uma confirmação de diagnóstico. Então, os ambulatórios avançados é uma extensão, na verdade, muito importante da humanização e da resolutividade do tratamento do Hospital Amaral Carvalho. Acho que, se eu conseguir ser conciso, perfeito. Muito conciso, agradeço ao doutor Navarro. Depois a gente vai retomar um pouco, mas acho que era só para a gente iniciar e esquentar aí a conversa, né? E ouvir, enfim, essa abrangência e como é importante a iniciativa começar até, às vezes, de forma localizada, mas ir se expandindo à medida que vai mostrando os efeitos positivos, né? Então, queria passar agora também para a fala inicial para o doutor Ricardo Conte, né, secretário de Saúde lá de Lençóis Paulista, talvez pedindo que que o secretário aborde um pouco a visão pelo lado do poder público, né, da importância desse tipo de iniciativa e como foi essa experiência até o momento, como está sendo essa experiência até o momento. Secretário, por favor. Bom, boa noite. Agradeço aqui o convite, fico muito feliz por essa premiação. Acho que isso é muito importante para a gente aqui também. E queria dizer, né, que na época, né, esse projeto aqui em Lençóis já está fazendo já 9 anos. Começou lá em 2014. Ainda estava, na época, como diretor do Hospital Nossa Senhora da Piedade, aonde está alocado o ambulatório do Amaral Carvalho, e foi um desafio, né? Queria contar assim como isso aconteceu, né? A necessidade que a gente tinha dos munícipes aqui de Lençóis de ser atendido aqui, porque assim é uma dificuldade muito grande quando nossos munícipes têm que pegar um ônibus, viajar, ir até o Hospital Amaral Carvalho, e muitas vezes tem que esperar o último paciente que está junto ali terminar a sua quimioterapia para retornar na sua residência. E a ideia era a gente conseguir trazer isso para dentro do município, para ter um tratamento mais humanizado, onde o paciente consiga chegar no horário do seu de atendimento e ir embora para sua residência, né, por conta aí de todo o desconforto da quimioterapia, que ele faça isso, um tratamento dentro do seu município e retorne para sua residência o mais rápido possível, e assim, melhorando a qualidade do atendimento, né, e melhorando também a sua recuperação. Isso a gente notou que isso foi bem positivo aqui no nosso município. E, graças a Deus, o Hospital Amaral Carvalho abriu as portas para a gente conseguiu trazer esse ambulatório em parceria aqui com o município, e isso deu resultados muito positivos, né? Então foi uma luta grande, né? Mas a gente conquistou muitos frutos positivos aqui. A gente, infelizmente, teve em 2020, né, a questão da pandemia, onde nós tivemos aí que paralisar temporariamente nossos atendimentos aqui dentro do ambulatório, onde até se concentrou parte,
né, dos atendimentos do Covid na época. E, graças a Deus, aí já vai fazer praticamente um ano que a gente retomou os atendimentos aqui. A gente hoje consegue atender aqui no nosso ambulatório em parceria com o Amaral Carvalho, em torno aí de 80 pacientes por mês. Nesse último ano, já foram 132 pessoas atendidas dentro desse ambulatório. Isso é muito positivo. O tratar dentro de casa, né, onde a pessoa consegue realizar esse atendimento e retornar para o seu ambiente, a qualidade de vida dessa pessoa muda totalmente. A qualidade do tratamento melhora de forma surpreendente e a gente consegue aí ter um atendimento de qualidade e humanizado. Então, isso foi o mais importante, que é a gente atender quem mais precisa, com qualidade, com toda a expertise que o Amaral Carvalho tem, os seus protocolos, e isso é surpreendente, né, o nosso atendimento. Então, agradeço aqui publicamente o doutor Antônio Navarro, doutor Antônio Barata também, e também uma pessoa que foi essencial também nesse projeto, que é a doutora Cristina, que fez aí um trabalho brilhante aqui com a gente. Bem, doutor Ricardo, muito obrigado pelas informações e realmente para a gente entender a importância dessas parcerias, dessas iniciativas, como eu disse, unindo aí várias frentes, né? Sociedade, o poder público, enfim, todos trabalhando aí em prol de uma causa comum. Bom, eu passaria agora a palavra então para o Dr. Antônio Barata, que é presidente da Casa Ronald McDonald de Jaú, em São Paulo, que eu pediria que nos falasse um pouco sobre essa experiência conhecida da Casa Ronald McDonald, né? Já uma experiência de muitos anos, me parece, de sucesso, e ver como é que ela se encaixou nessa iniciativa e que acabou gerando esse prêmio dentro do prêmio Marco Maciel lá da Abrig. Eu passo a palavra, então, para o doutor Antônio Barata. Bom, boa noite, André, boa noite, Agnes, meu amigo Ricardo. Algum tudo aqui. Não. Se enxergar, nós estamos ouvindo, doutor Barata, se eu quiser. Então, bom, vamos continuar. Bom, cumprimentando o Ricardo, o doutor Antônio também. Voltou. É difícil falar depois deles, porque o doutor Antônio já fez uma introdução muito bem feita. O Amaral Carvalho, o Hospital Amaral Carvalho, sempre teve uma história de humanização muito forte. E muito antes de termos uma Casa Ronald, nós já tínhamos uma casa de apoio infantil, uma casa de apoio geral, e a gente sempre teve uma preocupação muito grande com os pacientes, além de tratar, como tratá-los, tá? Como poder melhorar esse tratamento, além do tratamento no hospital, dar melhores condições. E o hospital já participava das campanhas do McDia Feliz, e nós tomamos conhecimento de que existiam casas de apoio, as chamadas Casas Ronald McDonald's. E nós nos candidatamos a transformar essa nossa casa de apoio infantil numa Casa Ronald. Não mais numa casa alugada, precária, como era, mas numa casa com um terreno cedido pela Fundação Amaral Carvalho e um projeto muito bonito. Nós apresentamos no Instituto Ronald McDonald's, na Ronald McDonald's House Charities, nos Estados Unidos, e foi aprovado. Então, nós conseguimos construir no terreno da Fundação, doado pela Fundação Amaral Carvalho, nós conseguimos construir uma casa de apoio totalmente nova, com 64 vagas, 20 quartos, brinquedoteca, sala de refeição, adoleteca, sala de vídeo, realmente um salto na frente que nós demos nisso daí. E o maior interesse, a coisa grandiosa, é que partiu de uma instituição filantrópica como a Fundação Dr. Amaral Carvalho, uma rede de restaurantes como o McDonald's,
o lado social da McDonald's, que é o Instituto Ronald McDonald's, e nós conseguimos construir, com essa relação institucionais, nós conseguimos construir essa belíssima casa de apoio, que é importantíssima. Nós recebemos pacientes, e não só os pacientes, como as famílias de todos os estados do Brasil. Então, nós inauguramos essa casa em 2012, já fazem 11 anos, passa rápido. E nós atendemos 100% dos pacientes infantos juvenis do Hospital Amaral Carvalho que necessitam se hospedar em Jaú. Veja bem, 60% a 70% desses pacientes são de transplante de medula óssea. Então, eles ficam 4 meses, 6 meses em Jaú. Como que eles poderiam ficar numa pensão, numa coisa? O custo diário, hoje, é de 130, 150 reais por dia, por pessoa numa pensão, mais alimentação. Então, é uma possibilidade que o Amaral proporciona, através da casa Ronald McDonald's, de acomodação, de hospitalidade para essas famílias e que elas possam se preocupar apenas com o tratamento. Foi uma experiência muito, muito bonita de se ver. Perfeito, realmente é uma experiência. A gente conhece o trabalho da casa Ronald McDonald, sem dúvida tem uma ligação também com a campanha do Mac Dia Feliz, né? Então, acho que, de novo, é um caso... Hoje são 385 casas no mundo. No Brasil, ou em São Paulo, especificamente, o senhor tem esse número? No Brasil, nós temos 7 casas. Uma no Rio de Janeiro, uma em Belém, uma em Campinas, uma no ABC e uma em Moema e outra em Itaquera. E a de Jaú, são 7 casas. E o objetivo é sempre dar o apoio à família, não é isso? Quer dizer, enquanto há um tratamento, para que a família possa estar próxima e, como disse o doutor Navarro no começo, ajudar no próprio tratamento, né? Na própria recuperação, não é isso? Exato. O apoio não é só ao paciente, mas à família. Perfeito. Eu gostaria de já, entrando já na fase aí de discussão, eu gostaria de perguntar aos nossos 3 palestrantes qual é a importância, digamos, estratégica dentro de uma iniciativa como essa que está sendo apresentada hoje, dessa parceria, enfim, mas qual é a importância estratégica de haver esse diálogo entre as partes? Quer dizer, isso é pensado anteriormente, acontece, digamos, um pouco por sorte, ou há uma estratégia de buscar os apoios necessários? No caso do poder público, por exemplo, há uma estratégia, o doutor Navarro falou que foi procurado por algumas cidades, né? E aí talvez o doutor Conte possa dizer como é que é feito essa abordagem. É uma visão estratégica de se buscar o diálogo com vistas a resultados como esses que nós estamos vendo agora? Inicialmente, havia uma percepção da necessidade de a gente chegar com esse tratamento mais próximo ao paciente e às famílias, enfim, porque o tratamento do câncer, por ser um tratamento de longo prazo, acaba mexendo com toda a estrutura familiar, principalmente para aqueles pacientes com menos recursos, muitas vezes, inclusive, barrimos de família e tal. Então, por isso a questão do apoio social. E a iniciativa de Lençóis, aí, como o Ricardo lembrou bem, há uns anos atrás, foi muito bem sucedida. Obviamente, nós aceitamos na hora, topamos na hora fazer isso, e é um sucesso. Nós começamos a pensar exatamente nisso, na importância de a gente começar a levar esse tratamento para várias prefeituras. Mas nós aguardamos, obviamente, e temos grande parte das prefeituras, nós divulgamos, isso sabem, as quais têm como referência o Amaral Carvalho, sabem que nós estamos dispostos a isso. Claro que a gente precisa estudar as diversas formas de fazê-lo, seja por conta do volume de pacientes, que tem toda uma racionalidade, inclusive econômica, que você tem que conciliar, né, esse tratamento, mas com uma racionalidade econômica, para não aumentar, muitas vezes, como todos sabem, isso não é novidade,
grande parte dos tratamentos oncológicos e não oncológicos no Sistema Único de Saúde para as filantrópicas, eles acabam pagando menos do que a gente efetivamente gasta. Então, de forma a não aprofundar esse prejuízo, a gente tem que levar sempre em consideração a questão da racionalidade, da economia, né, e o atendimento. Quer dizer, esse binômio da humanização com economia. Por isso que eu disse, esses ambulatórios também, eles têm uma outra vertente importante, porque esse apoio social necessário ao paciente para que ele permaneça em tratamento, você também reduz ao colocá-lo próximo da sua cidade. Você reduz o custo de transporte, você reduz o custo de hospedagem, de alimentação, muitas vezes, né? Sem contar, o que é o principal, o custo da viagem, como disse o Ricardo. Quer dizer, as pessoas ficarem 2 horas ou 3 horas de tratamento, e as prefeituras, é claro, não podem colocar de forma individual o transporte, portanto, os pacientes acabam chegando muito cedo e voltando muito tarde, porque são vários pacientes, e isso, obviamente, tem implicações, muitas vezes não, com certeza, no desconforto do paciente. Mas hoje é uma estratégia, mas não é uma estratégia no sentido de nós oferecemos, né, com essa experiência toda, que Lençóis foi uma das cidades, uma pioneira e que permitiu que outros viessem, obviamente, isso criou uma nova experiência. E essa experiência dizia respeito exatamente àquilo que era a nossa vontade de levar cada vez mais a humanização e a redução do abandono do tratamento e a resolutividade. Então, hoje é oferecido, as prefeituras que têm relação conosco, mandam os pacientes para nós, pelo menos a grande maioria sabe da nossa disposição. E algumas têm nos procurado. Ricardo, eu gostaria de acrescentar um pouco como a visão do lado, digamos, do poder público, quando busca uma iniciativa como essa, tão importante como essa, e se eu pudesse aprofundar um pouco sobre como foi a experiência de vocês aí em Lençóis, acho que seria interessante aí para o nosso público. Bom, a gente sabe que hoje, né, depois de passar por um momento de pandemia, o quão importante é a saúde para o poder público, né? Então, isso ficou claro, que a gente tem muitas ferramentas que a gente precisa ser melhor aproveitada. Então, hoje aqui no nosso município, o investimento em saúde praticamente triplicou. E com isso, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. O que o nosso prefeito aqui sempre bate em cima é atender, né, quem mais precisa e ajudar as pessoas ali que estão no momento mais difícil. E esse ambulatório, ele vem a casar com todo o nosso preceito de ser aqui na prefeitura, que é atender quem mais precisa da melhor forma possível. E, como eu disse anteriormente, a questão de você atender dentro de casa faz toda a diferença, né? Você estar aqui, não falo nem na questão da economia com o transporte, né? Que isso é irrisório perto do ganho que a gente tem com a melhoria nem que se for de uma pessoa, que a gente consiga aí, ter uma melhor qualidade no atendimento, é o nosso motivo e é o que movimenta a vontade ali de manter esse ambulatório e sustentar, inclusive até colocar, né? A gente está colocando, o nosso município está passando por um processo agora de planejamento para os próximos anos, né? Que seria o Lençóis 200 anos, os próximos 30 anos, e esse ambulatório de quimioterapia ele está incluso nos preceitos de continuidade para que nenhum outro que venha sentar aqui na cadeira, né, porque nós estamos de passagem aqui, hoje eu estou como secretário, retire esse ambulatório do planejamento dentro do município. Então, isso é um preceito muito bacana para que as pessoas tenham segurança que vão ser atendidas aqui dentro, né, dentro da sua especificidade,
né, que, no caso, nem toda a quimioterapia, nem todo o tratamento é realizado aqui. O que é realizado é o que pode dar segurança no tratamento, o restante é encaminhado para o Amaral Carvalho, que tem a sua excelência no tratamento, e com isso a gente garantir esse atendimento para que o nosso munícipe tenha essa garantia de qualidade, que é essencial. A gente tem frequentado, né, nosso ambulatório, conversado com os pacientes que são ali atendidos com muito carinho, muita alegria, e mesmo sabendo que é um tratamento doloroso, que é um tratamento que é invasivo, as pessoas estão ali com muita alegria e uma qualidade de vida assim que é excepcional. Não tem nem palavras para a gente descrever a alegria que esse pessoal tem quando a gente até retomou, né, algum tempo atrás, o atendimento aqui do nosso ambulatório. Perfeito. Eu acho que uma coisa que o senhor comenta é que acho muito importante é que esse tipo de iniciativa se transforme em política pública, ou seja, tenha continuidade. É isso que você falou, quer dizer, não adianta uma coisa que dura 1 ano, 2 anos, seja o que for, mas que não haja uma continuidade, que não seja realmente vire uma política pública, independente, como você disse, do administrador daquele momento, mas que vire realmente uma estratégia nesse caso, por exemplo, dentro da área de saúde. E isso me remete justamente a longa experiência aí da Casa Ronald, que é um processo que a gente acompanha, um trabalho que a gente acompanha há anos. Aí eu queria perguntar para o doutor Antônio Barata se, na opinião dele, experiências exitosas como a da Casa Ronald, essa iniciativa de apoio aí às famílias, isso tem, obviamente, um impacto sobre a empresa que promove isso, né? Quer dizer, sobre as iniciativas de responsabilidade corporativa das empresas. O senhor acha que experiências desse tipo animam ou incentivam outras empresas e outras marcas a participarem de iniciativas, seja na área de saúde, seja na área de educação, mas o senhor acha que isso tem um efeito, digamos, de incentivo? Olha, essa foi um tema bem apropriado para isso. A Casa Ronald, ela vive de arrecadar recursos, fazer o MacDia feliz, ela precisa ir atrás de receitas, de recursos para se manter. E nós não cai do céu, esses recursos não caem assim. Então, nós precisamos de pessoas físicas, pessoas jurídicas que nos auxiliem nessa tarefa. E hoje em dia, as pessoas têm dado muita importância sobre a responsabilidade social das empresas. Hoje, todos nós escutamos falar numa sigla ESG, tá? Que é a responsabilidade ambiental, social e governamental das empresas. O que elas fazem? Então, ações como essa da Casa Ronald, que visam prover a hospitalidade, a segurança dessas pessoas terem onde se acomodarem, como se locomoverem até o hospital e poderem se preocupar só com o tratamento, isso faz com que essas empresas nos procurem, nos ofereçam ajuda, passem a ser, no caso da Casa Ronald, contribuintes, ou no caso do Hospital Amaral Carvalho, empresas amigas, empresas que nos aceitam participarem de projetos de renúncia fiscal. Então, todo esse trabalho que é feito em prol dos pacientes e das famílias acabam gerando um movimento, tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas, muito interessante, de colaboração. É uma coisa muito rica de se ver. E cada vez mais importante no mundo corporativo, né? O ESG, como o senhor cita, tem hoje cada vez mais importância, né? Relatórios, inclusive empresas, a questão de listadas em bolsa, que precisam apresentar relatórios e índices de atendimento a esse tipo de preocupação, a questão ambiental, né? A questão de governança. Parece que isso tudo é bastante rico, e experiências como essa que nós estamos discutindo hoje mostram que dá resultado, né?
Eu queria voltar ao Dr. Navarro, um ponto que foi levantado agora pelo Dr. Barato, que é justamente esse desafio do financiamento, né? Quer dizer, como é que vocês encaram esse desafio? Ele comentou que vocês têm os apoiadores, né? Mas existe algum outro tipo de apoio por ser instituição filantrópica? Vocês têm recursos de alguma entidade, digamos, pública, ou é realmente baseado no apoio de pessoas ou de empresas? Como é que é o financiamento de uma iniciativa dessas? Bom, tem dois financiamentos necessários, né? É o financiamento do déficit do Sistema Único de Saúde, e as filantrópicas conseguem financiar através, em grande parte, porque assim a lei o permite, de convênios de particulares. Você atendendo a convênios de particulares, que pode atender até 40% de convênios de particulares, você pode transferir, obviamente, esses superávites, digamos assim, para financiar o déficit do SUS. O que nem sempre é possível. Talvez algumas fundações, algumas entidades filantrópicas, por exemplo, nas grandes cidades, consigam, por diversas razões, porque todo mundo tem um plano de saúde, todo mundo tem... existe uma diversidade de planos de saúde, uma cidade como São Paulo, como Campinas, ou como, enfim, cidades maiores, e as empresas também têm uma cultura de fornecerem ou de ajudarem com esses planos de saúde. Para nós, isso é muito mais reduzido, até porque no interior de São Paulo você tem os Unimedes, por exemplo, né? Você tem um certo monopólio, né, do atendimento de convênios particulares. E muitas delas acabam, digamos, não autorizando alguns procedimentos e tal. É uma questão. Outra questão é você, então, procurar, e no nosso caso, por exemplo, nós atendemos mais de 90% de SUS. E não tem como a gente aumentar em mais 30%, por absoluta falta desse mercado no interior de São Paulo. Coisa que, por exemplo, em cidades maiores você teria. Mas é uma forma de financiamento. Outra forma de financiamento são o que nós chamamos de negócios institucionais. Por exemplo, nós trabalhamos com filantropia premiável, né? Um título de capitalização absolutamente regrado aí pela Associação das Seguradoras aí, esse órgão governamental, acho que é uma autarquia. Deve ser a SUSEP. Como? SUSEP. SUSEP. Nós trabalhamos muito para que isso fosse reconhecido. Felizmente, hoje é reconhecido. É uma maneira também de financiamento. Mas nenhuma dessas, obviamente, sozinha consegue financiar o déficit. Você imagina, nós atendemos mais de 70 mil pacientes por ano, né? Isso significa em procedimentos alguma coisa em torno de 400, 500 procedimentos, 600 procedimentos por ano. E fora isso tem também a questão da social que precisa ser resolvida. Mas é a somatória dessas coisas. Então, são parceiros, empresas parceiras, renúncia fiscal, emendas positivas de deputados, de senadores. Mas é um trabalho árduo de conhecimento, de mostrar realmente o nosso trabalho, né? Onde entram as relações institucionais, não é isso? Oi? É onde entram as relações institucionais, governamentais, essa busca aí de parcerias, né? E outra coisa que eu acho que é importante, eu digo mais sobre parcerias, uma coisa que eu acho que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de falar exatamente isso. Eu acho que você comentou a respeito das dificuldades, muitas vezes, que se tem de manter os projetos. Muitas vezes se faz um determinado projeto, se instala, se implanta um determinado projeto, e depois ele perde a continuidade. Na saúde, eu acho que, pelo menos os hospitais de referência, talvez eles precisem ser melhores aproveitados. Por isso que eu coloquei à disposição e coloco à disposição sempre nesse sentido, de poder, com a experiência que nós temos, né, de ser um hospital de referência, que somos um hospital de referência,
para justamente criar situações de atendimento mais próximos da onde esses pacientes vivem, né? E nós nos colocamos à disposição, e principalmente com o protocolo. Por exemplo, nos preocupa muito a questão de um paciente, por exemplo, vir fazer uma cirurgia aqui, muitas vezes precisa de quimioterapia, ou precisa de uma quimioterapia pré-cirurgia, enfim, e a gente perde o acompanhamento desse paciente se ele não estiver dentro de uma unidade que nós temos acesso. E esse acompanhamento é fundamental. O que está sendo feito com ele? Que protocolo está sendo utilizado? Então, não basta simplesmente você levar esse tratamento próximo do paciente. Você precisa levar um tratamento completo, um tratamento de um hospital de referência que esteja disposto a ter essa abrangência e permitir que este tratamento, principalmente esse tratamento que é multiprofissional, no caso da oncologia, tenha sucesso, tenha resolutividade. E é isso que a gente tenta e tem dito muito isso há muitos anos na Secretaria de Saúde, e nos colocando à disposição para que na nossa área de influência, na área em que nós somos referência, estamos à disposição para fazer isso, né? Seja com as prefeituras, seja com o governo do Estado. Porque eu acho que é exatamente isso. São essas parcerias que permitem a gente poder melhorar e levar o atendimento. E mais, tendo perpetuidade do processo. Porque não é um processo, digamos, desconexo. É um processo mais amplo, né, que envolve várias instituições e, portanto, uma coordenação e uma logística, né, mais bem trabalhada. Perfeito. Nós recebemos um comentário, uma pergunta aqui do Valdireno, que está nos acompanhando pelo YouTube, e ele comenta a questão dos remédios. Eu entendo que a pergunta é em relação a muitas vezes ao acesso de remédios, principalmente aqueles que a gente sabe são de maior custo, né, que inclusive levam, em muitos casos, à judicialização, né, de pacientes que não têm acesso e que precisam recorrer aí à justiça para terem o financiamento, enfim, de remédios de mais alto valor. Mas, independente disso, dentro desse trabalho aí de parceria, como é que é essa questão dos acessos tanto aos remédios já existentes, mas também a esses remédios de maior tecnologia e que, portanto, de maior preço, né? Como é que vocês administram essa questão? Por exemplo, o SUS ele tem, obviamente, um rol de medicamentos que são usados na rede oncológica, né? Os planos de saúde também aprovam ou não determinados medicamentos. A questão do medicamento, é importante a gente colocar o seguinte: claro que existem medicamentos muito eficazes, que vêm surgindo cada vez mais eficazes, para alguns tipos de câncer, mas também nós precisamos perguntar se esses medicamentos eles têm uma resolutividade muito maior ou não em relação ao anterior. Quando eu falo de economia, de economicidade, não é no sentido de dizer vamos economizar, não é economizar, é atender bem o maior número possível de pacientes, atender com qualidade o maior número possível de pacientes. Então, há que se distinguir muitas vezes se esse medicamento, de fato, né, tem uma resolutividade maior do que aquele que a gente usa anteriormente. Claro que, mas tem quanto? 0, alguma coisa por cento? No universo X. Né? Então, o SUS também, é claro, ele, até por conta da dificuldade que ele tem de recursos, ele acaba demorando um pouco para que essa tabela seja revista. A proposta é que essas tabelas, pelo menos o rol de medicamentos, não a tabela de preços, valores, mas o rol de medicamentos seja revisto, e principalmente agora, porque vai aumentando cada vez mais a oferta de novos medicamentos, mas esse rol seja feito seja revisto com uma certa periodicidade, e uma periodicidade menor, né? E não simplesmente com a indicação de um médico, né? Ou de
quer dizer, tem que haver um sistema. E esse sistema ele tem que ter uma certa relação entre a resolutividade efetiva e um convencimento efetivo de que aqueles médicos responsáveis pela alteração desse rol também se convençam dessa necessidade. Né? O Barata quer completar alguma coisa sobre isso? Pois não. Existe uma coisa importante que é o rol de medicamentos, por exemplo, quimioterápicos no SUS, às vezes ele é um pouco restrito. Então, para medicamentos, como o doutor Antônio mencionou, de comprovada eficácia e que mesmo assim não estão no rol do SUS, a Secretaria Estadual de Saúde tem um programa que é de medicamentos de alto custo, em que nós solicitamos, tem a prescrição médica da necessidade daquele medicamento, então nós solicitamos à Secretaria com o nome daquele paciente e a Secretaria nos provê, não só ao Amaral Carvalho, como a outros hospitais. Isso é uma coisa, um diferencial do Estado de São Paulo muito importante. Não resolve o problema na totalidade, como o senhor perguntou, mas é um diferencial enorme de São Paulo com relação aos outros estados, em que nós recebemos esses medicamentos que não estão no rol do SUS para tratamento de pacientes oncológicos. Isso é muito importante. Evita, inclusive, a judicialização, né? Que acaba sendo um processo ruim para todo mundo. Mas eu penso que exatamente isso. Isso é um programa específico do Estado. São Paulo. São Paulo tem esse programa específico do Estado. Mas tem muitas coisas que também que precisam passar pelo crivo e pela uma análise técnica mais aprimorada e mais célere, né, do Ministério da Saúde. Porque, e aproveitar-se de nós, né? Nós queremos que nos aproveite das nossas experiências. Quando eu falo isso, seja o governo do Estado de São Paulo, seja o governo federal, seja as prefeituras, aproveite-se das nossas experiências. Nós temos experiências para trocar, no caso da oncologia e do transplante de medula óssea. Então, eu conclamo até que todos os hospitais de referência, e eu acredito que todos eles teriam essa disponibilidade, essa disposição, pudessem, de fato, cooperar para que se estruturassem redes e não uma coisa simplesmente que vem de uma ideia. Quer dizer, é uma troca de experiências capaz de criar uma rede mais perene, principalmente na alta complexidade e nos hospitais de referência. E só voltando um pouco aqui ao nosso tema hoje das relações governamentais e institucionais nesse contexto, o Alan, que está aqui também nos acompanhando, ele pergunta como é que é o acesso aos parlamentares e outras figuras públicas, quer dizer, há disponibilidade, há abertura para ouvi-los, para apoiá-los, o senhor falou nas emendas, e também como é que isso envolve boas práticas de relações institucionais e governamentais, quer dizer, até os profissionais que nos ouvem aqui desse setor certamente querem saber como é que se coloca em prática um relacionamento transparente, aberto, como é que é essa conversa. Gostaria de ouvir ali os nossos três convidados hoje pudessem falar um pouco sobre essa relação com o poder público. Só para começar aqui, a nossa relação é uma relação muito objetiva, muito clara, muito transparente. O que nós levamos é o nosso trabalho. Né? O que nós tentamos... e não é fácil. Muitas vezes você tem dificuldades, os parlamentares até entendo, as dificuldades, na verdade, estão em plenário, estão nas bases eleitorais, estão, enfim. Mas você tem que conversar muitas vezes com o gabinete, com o próprio deputado. É um trabalho árduo que você precisa exercer de uma forma, digamos, mais intensa do que simplesmente um primeiro contato. Mas você precisa criar realmente uma relação de confiança. Mostrar o seu trabalho, mostrar a qualidade do seu trabalho e mostrar o quanto de pacientes são atendidos, né? Das diversas regiões do Estado, no caso, do país, né? Porque, embora a gente não tenha, no caso brasileiro, a questão do voto distrital, mas cada deputado, de alguma forma, tem a sua base, né? A sua base eleitoral. E é claro que é uma preocupação muito maior dos deputados, e é normal, em relação à sua base eleitoral. E, portanto, mostrar esse trabalho
que é feito para aquelas regiões, também é um fator fundamental para que ele possa entender a importância do hospital, no caso nosso, com aquela região, né? Em como ele atende aquela região. Então, o nosso trabalho é absolutamente esse que é feito. Uma coisa bem, bem objetiva, bem transparente e, obviamente, mostrando que esse deputado acolheu a instituição, acolheu aquela região. Né? É importante a divulgação do que nós fazemos, é importante também a divulgação do que eles fazem em relação a, digamos assim, a região a que eles pertencem, pelo menos. Perfeito. O secretário podia acrescentar alguma visão aí, digamos, do lado do poder público? Como é que é essa busca de recursos na esfera federal, na esfera estadual? E uma pergunta que eu queria também fazer específica para o secretário é se a ideia de consórcios intermunicipais, se isso é uma coisa que tem efeito, que traz efeitos, inclusive na busca de recursos junto às esferas federais, por exemplo, se trabalhar em conjunto com outras prefeituras, se isso tem dado resultado. Bom, acho que assim, essa questão de consórcios é uma discussão que a gente já teve aqui com outros municípios. A dificuldade maior é assim, a gente chegar no cálculo de divisão. Eu acho que é importante. Nosso ambulatório hoje, ele tem capacidade para ampliar o volume de atendimento. E com isso, acho que assim, se nós, municípios, unirmos forças para buscar mais recursos, para custear, para trazer mais investimento para esses ambulatórios avançados, acho que a gente consegue aí um ganho ainda maior. Nós temos municípios pequenos aqui na região que podem estar contemplados, com uma distância bem menor que tem para ir se deslocar para Jaú, pode estar vindo aqui para o nosso ambulatório. É uma ideia que a gente já teve, né? A dificuldade maior assim, é a negociação, viabilização. Muitas vezes outros municípios não estão no radar ter esse tipo de serviço no seu arcabouço de recursos, mas a Lençóis Paulista seguiu com essa linha e vai continuar seguindo. Mas a gente vem buscando cada vez mais procurar recursos, né? Mas há uma dificuldade grande ainda em ter a disponibilidade desse dinheiro, né? Tendo em vista toda a situação que a gente vem enfrentando nesse momento, principalmente a questão dos municípios, que tem as suas dificuldades, mas estamos enfrentando, vamos aí avançar aí 2023 para 2024. Perfeito. Eu queria ouvir o doutor Antônio Barata um pouco sobre essa questão da importância das relações institucionais, como disse o doutor Navarro, dessa conversa permanente com o poder público, com quem pode viabilizar, inclusive, o trabalho de vocês. Qual é a importância disso ser feito de uma forma planejada, digamos, até profissional? Qual é a experiência de vocês na Casa Ronald de fazer esse contato com a esfera pública, porque certamente vocês têm uma larga experiência nessa questão, né? Eu vejo essa relação entre as instituições filantrópicas, privadas, com o poder público, os nossos representantes, muito importante. É a forma de nós termos voz para toda a população, para nós termos voz com relação ao governo. É onde eu posso apresentar os projetos, tanto pela Casa Ronald como pelo hospital. Esse relacionamento é importantíssimo. Como o doutor Antônio disse, temos deputados da nossa base aqui, da nossa região. Nós temos que conversar com eles, mostrar as nossas necessidades. Senão, como é que nós seríamos ouvidos? Como que a gente conseguiria a aprovação de alguns projetos? Então, esse relacionamento entre as instituições privadas, filantrópicas, e os representantes do poder público é de suma importância. Eu não vejo como caminhar em outro caminho. Tá? Eu acho que o acesso é importante, a visita, e nós recebemos na Casa Ronald e aqui no Hospital Amaral Carvalho a visita de vários parlamentares. E eles vêm ver em loco aqui
aonde que é aplicado os recursos que nós ganhamos em projetos. Então, esse tipo de relacionamento, de cobrança, vamos falar de uma forma mais forte, é muito importante. Tá? Então, é o único caminho que eu vejo hoje para a gente poder andar, para ter os projetos, para beneficiar a população. Tá? Eu acho importantíssima essa relação. E especialmente feita de forma, como eu disse, planejada, profissional, transparente, como é o caso desse case aqui, que até por causa disso foi premiado, quer dizer, pela qualidade do trabalho que é feito em termos de relacionamento, de busca de parcerias. Eu acho que isso tem que ser uma tendência, né? Tem que ser um exemplo como esse caso de vocês, tem que ser divulgado, e é isso um pouco o objetivo, um pouco não, é o principal objetivo do nosso ciclo de debates, que é divulgar esse tipo de ação que dá tão certo e que mostra o caminho para aproximar aí todas essas partes envolvidas. Eu queria também aproveitar, doutor Antônio Barato, o senhor podia nos dar uma atualização de quando vamos ter novas casas Ronald no estado de São Paulo? Qual é a previsão aí de desenvolvimento dessa iniciativa aí, especificamente tão importante? O senhor tem notícias para nos dar? Eu não tenho informação de novas casas Ronald, mas ontem eu estava em São Paulo, fui justamente numa reunião com o Instituto e com os dirigentes da McDonald's, e foi aprovado para Jaú. Depois de alguns anos, nós vamos, em 2024, promover novamente um programa de detecção do câncer infanto-juvenil para Jaú e algumas cidades. Na última leva, nós fizemos em 7 cidades. Ricardo, eu estou te convidando agora em primeira mão para Lençóis fazer parte disso também. É uma forma de recursos vamos dizer, nesse caso da McDonald's, através do McDia Feliz, dos recursos de venda de sanduíches, voltarem para a população através de um programa de detecção precoce do câncer infanto-juvenil. E isso já está em voga e começa agora em 2024, novamente. Agora, casas Ronald novas, eu não tenho essa informação para lhe dar. Seria importante. Nós temos 385 casas no mundo e somente 7 no Brasil, e a maior parte em São Paulo. E nós temos várias regiões carentes no Brasil. Esperamos que essa seja uma iniciativa que se multiplique aí pela qualidade e pelos resultados. Enfim, nós estamos, acho que, já caminhando aqui para a conclusão, para o encerramento. Como eu disse, o objetivo era justamente mostrar uma experiência vitoriosa aí que foi reconhecida pelo prêmio Marco Maciel, que é esse prêmio organizado pela Abrig anualmente, e aproveitar essa nossa parceria com o ILP, que faz um trabalho aí fantástico de educação mesmo, de formação, de discussão de temas importantes no âmbito público, no âmbito das políticas públicas, focadas aí no estado de São Paulo, a partir da ALESP, né, da Assembleia Legislativa. E então eu queria só convidar os nossos palestrantes, talvez, a fazer um comentário aí, uma conclusão final sobre a importância de ser reconhecido com um prêmio desses e sobre as perspectivas aí para o prêmio do ano que vem. Se já estamos se preparando para inscrever alguma novidade aí no prêmio do ano que vem. Queria abrir aí para os nossos 3 convidados, já caminhando para o encerramento. Primeiro, agradecer realmente a Abrig, ao LP, através da Agnes, o Ricardo, que está aí representando não, é o secretário de Saúde de Lençóis, e falando sobre o nosso case também, que também é nosso, é de Lençóis também, Barata, com a Casa Ronald, e agradecer realmente a esse prêmio, porque a importância do prêmio, eu acho que é justamente essa, promover o debate, né? O prêmio é importante, mas o prêmio é uma coisa importante na medida em que ele possa ser um start, né? Para que a gente possa, de fato, divulgar as boas práticas, divulgar experiências que possam se reverter em benefício da sociedade. Então, a Abrig está de parabéns por isso, justamente porque, ao fazer programas como esses, prêmios como esses, premiações como essa, consegue divulgar práticas que podem, de fato, cooperarem para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida de
muita gente. Então, muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado. Secretário, comentário aí final? Bom, agradeço aí o convite, extrema importância, como o Dr. Navarro falou, né? O prêmio é um motivador, mas o maior combustível para isso é a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Que é atender bem, cada vez melhor nossos pacientes. Dr. Barata, vou cobrar o convite, tá? Está combinado já. E assim, dizer assim, essas parcerias são de extrema importância para nós, municípios, que a gente consiga cada vez ampliar os nossos atendimentos. Como o doutor Navarro já comentou comigo, em particular, que pode ampliar a questões dos treinamentos, incentivo, e cada vez mais a gente conseguir trabalhar a prevenção, que eu acho que é isso o melhor remédio, né? Prevenir é o melhor remédio. Então, acho que cada vez mais a gente vai ampliar os nossos laços com o Hospital Amaral Carvalho, e o prêmio, nada mais, nada menos, a forma que isso está sendo mostrado para... Aproveitar a oportunidade e te convidar, André ou Agnes, havendo oportunidade de vocês virem conhecer, não só o Hospital Amaral Carvalho, também a Casa Ronald de Jaú, o ambulatório de Lençóis, e verem com os próprios olhos aqui perto como que funciona isso, como é que é feita essa integração exitosa. Seria um grande prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Convite aceito, com certeza. Vamos combinar. Bom, como eu disse, caminhamos aí para o encerramento. Queria agradecer a participação dos nossos convidados, parabenizá-los novamente pelo prêmio, que foi recebido aí numa cerimônia recente que nós fizemos lá em Brasília, no Panteão da Pátria, um lugar muito bonito, muito importante, bem na Praça dos Três Poderes, e que mostra justamente enfim, a relevância que os três poderes dão a esse tipo de relacionamento, tanto que tivemos representantes lá dos três poderes, da esfera federal, também regional, e, enfim, então eu queria agradecer a participação de você, a importância de se inscreverem em prêmios como esses, porque nos ajudam a reforçar o trabalho de relações institucionais e governamentais, os profissionais que atuam nessa área, apoiando justamente iniciativas como essa de vocês e de muitas outras, seja na iniciativa privada, seja em organizações da sociedade civil. Então, também em nome da ABRIG, eu agradeço a participação de vocês no prêmio, parabenizo, agradeço aí novamente a parceria com o ILP, que tem dado frutos muito importantes aí, discussões interessantes, debates, e esse ciclo que se inicia hoje para tratar especificamente dos prêmios, do Prêmio Marco Maciel. Queria agradecer aí a equipe que nos apoiou, a equipe da ABRIG, a equipe do ILP, e principalmente todo mundo que nos acompanhou aí pelo YouTube, que enviou perguntas, e esperamos que essa seja a primeira de uma série de debates. Então, queria agradecer muito, desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, pessoal, obrigada. Tudo bem? Tudo bem?